Bom, muito bem. Nós vamos aqui apresentar a diretora, né, e também professora do Colégio Hélio de Souza, a Cleide. Eu vou perguntar para ela, é, em primeiro lugar, né, quanto tempo você tem de magistério e quanto tempo você tem como diretora do Colégio Hélio de Souza? Quanto tempo existe o Colégio Hélio de Souza? Então, boa tarde. O colégio já funciona há 38 anos, né? Então, pelo menos há 38 anos eu atuo como professora no colégio e também como diretora. Mas antes de fundar o colégio, eu já trabalhava como professora, né? Então, eu trabalho no magistério como professora já pelo menos há 42 anos, mais ou menos isso. Puxa vida. Então, e no que você começou atuando, você começou como professora, então, né? Mas em qual área dentro do ramo do magistério você começou? Então, eu comecei bem menina, né, ainda por influência da minha irmã, que era professora de aulas particulares naquela época, era muito comum a gente dar aula particular, né? Então eu comecei atuando com crianças de reforço escolar e depois fiz a minha formação no magistério, no curso técnico, né, do magistério, e depois a minha formação, a primeira formação foi da Faculdade de Educação, né, Pedagogia. E essa faculdade, ela trouxe alguns frutos, né? Depois dela eu tive o prazer de continuar com cursos de extensão e mesmo de lato sensu, e ela me rendeu aí o fruto de, além da escola, de atuar como diretora na escola, de fazer o curso de psicopedagogia, que é o curso que eu atuo também, né, identificando problemas de aprendizagem nas crianças que passam pelo nosso colégio, encaminhando quando é necessário encaminhar e muitas vezes tratando quando é possível tratar, mesmo no âmbito escolar, adequando para cada um, né, aquilo que é necessário. Mas no início do magistério, dentro do colégio já, eu atuei muitos anos na alfabetização das crianças, né? E foi um ciclo muito interessante para mim, porque a gente pode conhecer melhor a criança, né, nessa fase aí da alfabetização e ver que é uma das fases mais difíceis, né? É uma fase fundadora, porque a criança precisa estar bem alicerçada nesse aspecto para poder depois aguentar, né, e vir trazendo toda essa gama de conteúdo que ela vai receber depois ao longo da escola básica e depois, né, na formação, na graduação, pós-graduação, enfim. E foi um período longo que eu atuei ali e depois fiz uma outra faculdade que veio me ajudar bastante, que foi a Faculdade de Letras. Foi uma faculdade que me ajudou muito na atuação no colégio, né? Porque o colégio foi crescendo e a gente já não tinha mais as crianças só da educação infantil e do Fundamental 1, mas aí a gente começou a trabalhar, né, com as crianças com os adolescentes, o Fundamental 2, o ensino médio, e eu voltei para a universidade agora com outro enfoque, né, com enfoque aí de uma disciplina, uma especialização, e fiz a faculdade de letras e logo em seguida já fiz o lato sensu, né, na letras, e logo em seguida do lato sensu eu entrei no mestrado, concluí o mestrado e agora estou fazendo o doutorado
na literatura, né, que é a minha área de pesquisa desde o Lato Sensu, e também por esperando que viesse para a universidade, para a PUC de São Paulo, o curso de doutorado na literatura. Eu, enquanto aguardava, eu também fiz a faculdade, lá mesmo na PUC, de filosofia. Uhum. Então, eu tenho essas 3 formações e alguns cursos de extensão e os cursos de estrito sensu também. Certo. Você tem algumas pesquisas, né, em cada área, pesquisa de mestrado, que você separou aqui também, né? Sim. Uma aqui é de 2010, né? Programa de Estudos Pós-Graduação em Literatura, Crítica Literária. Uhum. Só explicar esse aspecto. Uhum. Na formação da Faculdade de Educação, eu empreendi uma pesquisa, até porque eu trabalhava naquela época com a alfabetização de alunos, né, alunos de 6 anos, 5 para 6 anos, 7 anos, e a minha pesquisa ficou voltada para como tornar uma criança um adulto leitor. Essa era a grande preocupação, porque sempre me intrigou muito essa questão das pessoas não se voltarem para as leituras de livros, enfim, né? E para mim isso sempre foi muito importante. E além do mais, né, foi bastante oportuno, porque eu me tornei mãe e eu tinha uma preocupação absoluta com a formação do meu filho e de que ele fosse um leitor, né, que isso ganhasse o seu coração para a leitura, porque a gente consegue ver um mundo, né, por trás desses livros. Eles são basilares na nossa vida, sempre foi na minha, e era o legado que eu mais desejava trazer para a sua vida e para a vida dos meus alunos. Então, essa foi a pesquisa, a primeira, né, que quando eu terminei a psicopedagogia. Aí, em seguida, foi esse azul aí embaixo, que é a pesquisa de Lato Sensu. Aí no Lato Sensu eu já fiz, no Lato Sensu agora no curso de